Meninos e meninas, moços e moças, ladies e ladies, né? Mais uma aulinha aqui, espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando dos seus familiares. É uma saudade danada de vocês, mas a gente não pode parar o trabalho, né? Então vamos continuar para que a preparação de vocês para a provinha do Enem, quando ela chegar, para a provinha da UERJ, dia que ela acontecer, para que vocês estejam bem, estejam tranquilos. E então vamos para mais uma aulinha de eletricidade, beleza? De hoje, olha o tema aqui, ó. Segunda lei de Ohm e potência dissipada no resistor. A aula passada, né, a gente falou da primeira lei de Ohm, e não esqueçam que ela era tão fácil que quem vê ri. Então vamos lá. Primeira aulinha de... Opa, desculpa. Segunda aulinha, quinta semana de quarentena. Vamos lá. Primeiro assunto, segunda lei de Ohm. Galera, a segunda lei de Ohm é muito simples, tá? Bem tranquila mesmo, não tem mistério nenhum. É só a gente pensar no seguinte, né? Vamos usar a lógica. Ela vai falar sobre a resistência em um condutor, em um fio condutor. Pense comigo, a resistência aqui, cuidado, tá? A resistência não é uma resistência mecânica, tá? A gente não está falando de resistência mecânica, do que é mais forte, do que arrebenta, não é isso que a gente está falando. A gente está falando, por exemplo, de uma corda resistente. Uma corda bem grossa, ela é resistente pra caramba. Você pode puxar um caminhão com ela. Não é isso, é resistência elétrica. Então, vem mais ou menos na contramão do que a gente está conversando de mecânica. Então, vamos pensar. Se eu quero que o fio seja pouco resistente à corrente elétrica, ele deve permitir que as cargas fluam com facilidade. Então, quer dizer que um fio bem grosso, ele é pouco resistente, porque o caminho por onde as cargas vão passar é um caminho mais largo. Então, os fios, quanto mais largos forem, quanto maior for a espessura deles, quanto maior a bitola, quanto maior a área de seção transversal, que são os nomes usados, menos resistente ele vai ser. Agora, se o meu fio é um fio muito comprido, olha, o caminho é mais longo. Galera, caminho mais longo indica caminho mais difícil. Então as cargas vão ter que percorrer um longo caminho. Então esse fio se torna resistente. Então a primeira lei de Ohm, olha como ela é simples. Ela simplesmente vai dizer que a resistência é diretamente proporcional ao comprimento do fio e inversamente proporcional à sua área, à sua espessura. Então se o fio for longo, ele tende a ser muito resistente. Se o fio for grosso, ele tende a ser pouco resistente. Então vamos trazer para a vida real. Olha só, os fios da Light, os fios dos postes, eles precisam passar muita carga ali, certo? E eles são muito longos, eles vêm de longe. Então eles são sempre fios muito grossos, perfeito? Por quê? Porque se eles forem fios finos, a resistência vai ser muito grande, eles vão superaquecer pelo efeito Joule e vão se romper. E aí você ficaria sem energia. Então, todo fio que precisa passar muita corrente elétrica tem que ser um fio mais grosso. Simples assim. Olha na sua casa aí o fio do ar-condicionado, por exemplo. Vê só como que ele é bem grosso. O ar-condicionado é um aparelho de grande potência e quanto maior a potência do aparelho, mais corrente ele precisa. Logo, fio grosso. Fácil, não é? Então, primeira lei de Ohm. Segunda lei de Ohm. Eu vou ter resistência grande para comprimento grande e resistência pequena para área grande. Então é o contrário, tá vendo? Ó, a área é inversamente proporcional à resistência do fio. Galera, aparece aqui uma letrinha, ó. Vou circular essa letrinha, vou marcar aqui, ó, vou marcar para vocês de vermelhinho. Olha só essa letrinha aqui, ó. Isso é uma letra do alfabeto grego, é o Rho. E ela representa para nós a resistividade elétrica do material. Essa resistividade elétrica, ela é do material, cada material tem o seu. Então, quanto melhor for o condutor, menor é a resistividade, concordam? Né? E a resistividade, ela é oposta à condutividade. Então, se o material é bom condutor, a condutividade dele, se ele é bom condutor, a condutividade dele é grande e a resistividade é pequena. Se ele é mau condutor, a condutividade é pequena e a resistividade é grande. Então, os maus condutores de eletricidade têm uma resistividade grandona. Beleza? E aí a formulazinha fica essa aqui, ó. R igual a Rho vezes L sobre A. Rho vezes L sobre A,
resistência em um condutor. Simples assim. Bacana, galera? Tranquilão? E olha agora, potência dissipada no resistor. Lindos e lindas, não tem mistério nenhum. A gente simplesmente vai juntar as duas equações que nós já conhecemos. Em aula, na sala de aula, nós vimos essa equação, ó, que é o π, certo? E na aulinha passada, já online, virtualmente, vimos o U igual a RI ou Q inver I. Galera, é só uma questão de substituição, não são fórmulas novas, tá bom? Eu vou pegar esse aqui, ó, o Q inver I, e jogar nessa aqui. Então, quando eu faço a substituição, olha só, U, por exemplo, no RI, então eu vou pegar esse U aqui, ó, pegar esse Uzinho aqui, e substituir por RI. Então vai ficar IRI. IRI, o I não apareceu duas vezes? RI quadrado. Tudo bem? A mesma coisa aqui, ó. Se eu pegar o I, deixei o I, o que vai acontecer? Ele é igual a U sobre R. Estou usando aquela canetinha esquisita de novo, tá vendo? É muito ruim essa caneta, né? Ele é igual a U sobre R. Então, na hora que você substituir aqui, vai ficar o U sobre R, que é o 2 sobre R. Então, essas duas equações, galera, elas serão muito úteis para a gente fazer exercícios. Então, agora eu tenho três maneiras de calcular a potência dissipada, que é o π, que é o π quadrado, e o π2 sobre R. Cada uma você vai usar de acordo com os dados do exercício, tá combinado? Então, o exercício te deu I e U, corrente e DDP, você vai usar o π. O exercício te dá corrente e resistência, você vai usar π quadrado. O exercício te deu voltagem, DDP, e resistência, você vai usar π2 sobre R. Só isso, nada mais que isso. Ah, Madison, aqui ó, na fórmula o I saiu maiúsculo. Na verdade, o I saiu maiúsculo na hora que eu dei o Enter. Mas isso também é comum, tá? O I não necessariamente é só minúsculo. Ele pode ser maiúsculo também, então isso não configura um erro. Tá bom, lindos e lindas? Facinho, né? Então, segunda lei de Ohm, o que ela fala? Quando o comprimento é grande, a resistência é grande. Quando a área é grande, a resistência é pequena. Potência dissipada no resistor, π quadrado por 2 sobre R. E estamos aptos a fazer exercícios. Vamos lá fazer exercícios? Molezinha, tranquilo, olha só. Dois fios A e B são tais que o comprimento do fio B é o dobro do comprimento do fio A. Tá bom? Então, ó, o LB é 2 vezes o LA. E a área da seção do fio A é 8 vezes menor que a do fio B. Sendo os fios feitos do mesmo material, ou seja, eles têm o mesmo ρ, a mesma resistividade elétrica, determine a razão entre a resistência do fio B e do fio A. Poxa, parece complicado, né, lendo assim? Mas olha só como é que fica. Para o fio A, eu vou escrever o ρ vezes L sobre A. Beleza? Então, eu escrevi ρ vezes L sobre A para o fio A, sem problema nenhum. Tá aqui, ó, ρ, L, A. Agora, para o fio B, olha só. Eu vou escrever a mesma coisa, só que tomando cuidado com os dados do problema. O que ele fala aqui? Ó? O comprimento do fio B é o dobro do A. Pô, ficou manchado aqui, né? Eita, mas ficou muito ruim. Deixa eu apagar isso. Apaguei aqui. Vou botar com a caneta mais fininha para a gente ver. Ó. O comprimento do fio B é o dobro do comprimento do fio A. Então, na hora de eu botar o B, eu botei aqui, ó, 2 vezes o comprimento do A. Então, eu botei 2LA. Tudo bem? Tranquilo? Só que ele fala que a área do fio A é 8 vezes menor que a do fio B. Para não trabalhar com fração em cima de fração, eu disse que a área do B, olha só aqui, ó, é 8 vezes A e a do A é apenas A, ou seja, 8 vezes menor. Então, eu montei as duas equações de resistência. Simples, viu? Usei o ρ vezes L sobre A e interpretei o texto. O que o problema quer? Ele não quer a resistência do B sobre a resistência do A. Então tá lá, ó, RB sobre RA. Olha que eu peguei essas duas equações montadas e botei aqui, ó. Elas estão aqui. Galera, olha os termos semelhantes. ρ e ρ vão embora. L e L vão embora. A e A vão embora. Sobrou o quê? 2 sobre 8. Só que 2 sobre 8... olha o que eu botei aqui, olha. Nossa, que feio. Ai, que burro. Dá 0 para ele. 2 sobre 8 é 1 quarto.
Errei, galera. Então, olha só. 2 sobre 8 igual a 1/4. Então, a resposta aqui é 1 sobre 4. Ó, ficou feio de novo. Vou apagar isso aqui. Vamos ver se fica mais bonitinho. Tô treinando, hein, galera, mas isso é difícil demais. Ó, 1 sobre 4. Aí, agora ficou semi-lindo, ficou bonitinho. Então, galera, olha só. A razão entre a resistência B e a resistência A é 1/4. Viu que fácil? Parece super complicado quando a gente começa a fazer, mas depois vai tranquilo. Show? Olha só, exercício número 2. Um cabo feito de liga de cobre possui área de seção transversal correspondente a 10 milímetros quadrados. Isso é a bitola do fio. Sabendo que a resistividade do cobre é de 2,1 vezes 10 a menos 2 ohm, milímetro quadrado por metro, isso é o Rho, resistividade elétrica. Determine a resistência para 5 metros desse fio, isso é o comprimento. Galera, ele deu todos os dados, ó. Um está aqui, o outro está aqui e o outro está aqui. Então é só jogar na equação. R igual a Rho vezes L sobre A. Olha lá, ó. Viu que eu substituí? O Rho, 2,1 vezes 10 a menos 2. L, 5, A, 10. Galera, mistério nenhum, né? 2,1 vezes 5 dá 10,5. 10 a menos 2 dividido por 10, divisão de potência de mesma base. Repete a base e diminui os expoentes. Então, o que eu vou ter? Menos 2. Menos 1, menos 3. 10,5 vezes 10 a menos 3 ohm. Acabou. Muito fácil. O que poderia aparecer aqui, né? Ao invés de 10 a menos 3, poderia aparecer, ó, o miliohm. Pô, ficou bonitinho demais esse negócio. Miliohm, 10,5 miliohms. Não esqueçam isso, que na hora de marcar um xizinho numa questão de múltipla escolha, pode aparecer assim. Viu que o assunto é bem tranquilo, bem sossegado? Vamos mais umazinha? Acho que dá, né? Vamos lá. Olha só. 3. Ao aplicarmos uma diferença de potencial 9 volts, é U ou V isso aí, hein, galera? Em um resistor de 3 ohms, isso é o R, podemos dizer que a corrente elétrica fluindo pelo resistor e a potência dissipada são respectivamente. Galera, olha o comando da questão. Ele quer, né, a corrente e ele quer a potência. Ele quer I e P. E te deu quem? Te deu a voltagem e te deu a resistência. Tá lá. Então, vamos lá. Primeira equaçãozinha. Primeira lei de Ohm, quem vê I. Então, olha lá. Quem é o V ou U? 9 volts. R, 3 ohms. Então, substitui. Nossa, muito difícil, né? Fico impressionado. 3 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Acabou. 3 amperes. Primeira coisa que ele te pediu, tu já deu. Tá bom? Agora, olha só. Que é a potência. Olha lá. Eu até podia usar o π, já que eu já tenho o I. Mas eu quero dar uma incrementada. A gente acabou de aprender esse negócio. Então, eu vou usar o U2 sobre R. Imagine que eu não tenha calculado a corrente ainda. Mas ele não me deu U? Tá aqui. Ele não me deu R? Tá aqui. Então, tá lá, ó, U2 sobre R. Substitui. 9 ao quadrado sobre 3. Ali eu posso fazer 9 vezes 9 vezes 3, se vocês quiserem. 9 vezes 9. Pega um 9 e divide por 3, dá 3. Ficou 9 vezes 3, 27. Mas se você quiser, você pode fazer isso aqui, ó. 9 ao quadrado, 81, dividido por 3, 27. Só que aqui não é potência, galera, não esquece. Potência a gente vai medir aqui, ó, em watts. 27 watts. Acabou o exercício. Gente, esse é o caminho da felicidade. Isso é muito simples. Então, vamos lá. Mais umzinho? Um chuveiro elétrico está instalado numa casa onde a rede elétrica é de 110 volts. Voltagem, V ou U. Um eletricista considera aconselhável ter a instalação elétrica para 220 volts. Pediu um aumento de tensão. Tudo bem? Ele falou, é melhor ligar esse chuveiro em 220, é melhor que de 110 e tal. E utilizar um chuveiro de mesma potência que o utilizaram anteriormente. Pois com isso, o novo chuveiro... Galera, olha só. Existe um mito do caramba feio, não é? Falta de educação, falta de limite, que é o seguinte, dizer que quando você usa a voltagem maior, você diminui o consumo. Mentira! O que manda no consumo é a potência do aparelho. Ele falou aqui, ó, que é a mesma potência. Se a potência é a mesma, o consumo vai ser o mesmo. Então aqui, ó, consumirá mais energia elétrica, tá fora. Consumirá menos energia elétrica, tá fora. Sacou? Não tem sentido isso.
Dissipará a maior quantidade de calor no chuveiro. Está fora, porque a dissipação de calor pelo efeito Joule está relacionada ali ao quê? A potência. Então ficou ali entre C e D. Então, esquece isso não. Você vai ouvir muita gente na vida dizendo que 220 gasta menos energia. Mentira, gasta nada, gasta a mesma coisa. Só que o que acontece? Olha só. Potência é igual a U vezes I. Essa potência aqui, ó, ela está blindada. Você não pode mexer nela, porque o problema falou que é a mesma potência. Certo? Você concorda que se você aumentar o U, você diminui o I? Eles estão do mesmo lado. Para que o produto continue dando a mesma coisa, eles têm que ser inversamente proporcionais. Então, quando você troca uma voltagem de 110 por 220, você dobrou o U. Então, o I tem que cair a metade. Então, a corrente elétrica que passa a percorrer o circuito do chuveiro é a metade da anterior. Então, ele será percorrido por uma corrente elétrica menor. Olha lá, ó, gabarito letra D. Beleza? Mas a potência é a mesma. Qual é a vantagem, então, de você usar 220 volts? A vantagem é que, já que a corrente é menor, você não precisa ter um fio tão grosso. Né? Lembra lá, ó, a resistividade está relacionada à área também. Né? Então, muita corrente, a área tem que ser grande. Então, quando a corrente é menor, você pode usar um fio mais fino. E o fio mais fino é mais barato. Né? Ah, Madison, eu quero continuar usando o fio grosso. Tudo bem. Aí o que vai acontecer? Você vai diminuir o efeito Joule no fio, que é desperdício. Então, sua conta de luz vai ficar um pouquinho... A conta de luz nem tanto, mas um pouquinho de nada mais barato. E o teu sistema vai ficar mais seguro, sobretudo mais seguro. Tá legal? Agora, o preço da conta de luz, eu até falei que fica um pouquinho, mas isso é irrelevante, porque a potência do aparelho continua a mesma. Então, a única coisa que você vai economizar ali mesmo é na compra do fio, que faz bastante diferença no preço entre o fio fino e o fio grosso. Beleza, galera? Então é isso aí. Tá? Foi bom esse momentinho aqui, né? Por pena que eu não estou aí perto de vocês. Daqui a pouco tem mais um pouquinho, tá bom? Então, bons estudos para vocês. Um grande beijo. Se preparem bastante aí para as provinhas que estão vindo. Continuem se cuidando bastante, cuidando dos seus familiares. Beijão, tchau, tchau.